Olá pessoal, meu nome é Flávio e faço parte da VF Saúde, uma empresa de inteligência de negócios focada no segmento da saúde hospitalar. Hoje, o nosso bate-papo é sobre a importância de gerenciar custos em estruturas hospitalares. Hoje, nós vivemos uma crise muito grande em todo o sistema hospitalar brasileiro, onde muitas organizações acabam não sendo sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro, gerando mais custos do que receitas, ou seja, sendo insustentáveis. Então, a importância é muito forte da gente cada vez mais ter um olhar clínico sobre os custos de operação do nosso hospital para garantir sempre uma estrutura saudável. Para que nós consigamos fazer isso, é muito importante que nós tenhamos em mente quais são todas as necessidades em termos de gerenciamento e o que isso pode nos proporcionar. Então, quando a gente está olhando para dentro de uma estrutura hospitalar, a gente pode olhar sobre dois aspectos. Uma, nós temos sempre aquela estrutura fixa, aquele custo que eu sempre vou ter que arcar todo mês. A isso nós chamamos do custo fixo do hospital, que normalmente envolve mão de obra, todos os custos associados à estrutura, para que ela seja mantida, e também todo o custo associado a questões financeiras e contábeis. Mas também nós temos que olhar para aquilo que pode variar de acordo com a demanda que nós vamos tendo, ou seja, de acordo com os procedimentos, exames que vão sendo realizados. A isso nós chamamos de custos variáveis, ou seja, são aqueles custos que normalmente vão variar de acordo com a demanda que está acontecendo, como sendo os consumíveis de medicamentos, os insumos necessários, assim também como todo o uso da estrutura hospitalar para desenvolver determinados procedimentos ou exames. Quando a gente consegue olhar para isso, isso vai nos dar uma informação de quanto que realmente está nos custando todas as nossas ações junto ao nosso público. E aí, isso vai nos permitir tomar dois tipos de decisões. A primeira delas, eu costumo dizer que é associado à precificação. A gente vai entender exatamente o quanto que a gente precisa receber para conseguir manter a nossa estrutura e ter um resultado operacional positivo. Obviamente, dependendo do público que nós atendemos, seja ele SUS, convênios ou diretamente ao público particular, a gente sabe que em muitos casos nós vamos ter preços tabelados, mas obviamente nós temos que adequar a nossa estrutura a esses preços. E para isso a gente consegue então subsidiar uma segunda tomada de decisão, que é onde reduzir os custos da nossa estrutura hospitalar. E isso é fundamental, porque muitas vezes a gente acaba oferecendo uma estrutura muito complexa, muito robusta e muito pesada para uma demanda que não existe e não exige tudo isso. Isso nos dá a oportunidade de reduzir o nosso custo, otimizá-lo de acordo com o nosso público e o volume de receitas que nós podemos aferir a partir da oferta dos nossos serviços. E quando a gente fala em reduzir custos, leia-se, a gente está falando em reduzir desperdícios que estão ocorrendo dentro da nossa estrutura. Esses desperdícios podem ser em nível operacional ou até mesmo em nível estratégico, permitindo então que a gente otimize a quantidade de pessoas, a qualidade da nossa estrutura e todos os nossos serviços para garantir sempre uma maior ocupação possível. E quando a gente garante uma maior ocupação possível, a gente consegue então otimizar os nossos custos. E um terceiro ponto que o sistema de custos pode nos ajudar é para que a gente consiga calcular exatamente a necessidade de capital de giro para conseguir cobrir aquele prazo entre a oferta do nosso serviço e o efetivo recebimento, seja dos clientes particulares ou então de planos de saúde, que muitas vezes pode ocorrer um atraso e uma defasagem. Pessoal, não deixe de nos acompanhar em nossos sites e em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!